dia, seja bem-vindo a mais um videocast Escutando Sentimentos, de uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. Eu sou Juliana e convido vocês a estarem conosco nessa manhã de sábado. Nós estamos estudando, há algumas semanas, vocês que já estão nos acompanhando, estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz. E hoje vamos falar do capítulo Missão dos Inteligentes. Para estar conosco nessa manhã de sábado, eu convido as nossas amigas Clotilde. Seja bem-vinda, Clotilde. E nossa amiga Olá. Dena. Seja bem-vinda, Dena. Opa, tudo bom, pessoal? Olá, Clotilde. Olá, Dena. Olá, Juliana. Bom dia, meninas. De volta ao nosso videocast aqui, após uma pequena ausência, necessária. Bem-vinda. Gente, antes da gente começar o debate, a discussão sobre o nosso capítulo, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube. Também dá um like, o joinha ali para a gente. Compartilhar o nosso vídeo, Isso é tudo muito importante para a gente disseminar, conhecimento, as nossas redes sociais. E aí a gente está convidando você também a curtir lá o nosso Instagram. Nós temos o Instagram, o GESP 2008, e lá onde você vai ter todas as informações do GESP, horário da nossa palestra presencial aos domingos, o telefone de atendimento e várias outras informações. E também convido você a curtir o nosso Facebook, tá? Que também tem todas as nossas informações. Então, para a gente não demorar muito e aproveitar bem essa manhã de sábado, vamos lá para o nosso capítulo que o título é Missão dos Inteligentes. E aí eu questiono, qual é a missão dos inteligentes? Vamos direto ao ponto, Vamos direto, começar assim, porque a gente, olha, Clotilde, eu já disse ao pessoal aqui, a gente não pode perder tempo, a gente tem que ir, e se o pessoal que assiste a gente quiser um pouquinho mais de programa, mais algum tempinho, tem que colocar lá nos comentários pedindo, porque 30 minutos está pouco, eu acho, Mas vai ser o pessoal que assiste. É para deixar um gostinho de quero mais e também o pessoal ir estudar, porque estudar é muito rico. Esses livros de Hermance todos, como diversos outros livros espíritas e a própria codificação, parece que quando a gente relê, tem uma outra visão e a gente percebe conteúdos que antes a gente não percebeu, Exato. Então, vindo ao ponto, ao que foi a sua pergunta, Juliana, do que eu entendi do livro de Hermance, a missão dos homens inteligentes é justamente contribuir para que outras pessoas consigam compreender alguma coisa que ele conseguiu compreender. Veja, do ponto de vista espírita, isso vai um pouquinho além, porque é estender de uma forma amorosa a mão às pessoas que não estão conseguindo compreender alguma coisa e fazer com que essa pessoa se sinta bem nessa ajuda que está recebendo. E fazer a pessoa perceber também a presença de Deus em tudo e compreender a imensidão do amor dele por a gente e o quanto ele interfere dessa forma amorosa e construtiva na nossa vida. O que representa a presença de Deus junto a gente, Então, assim, essa pergunta tem inúmeras respostas e todas elas válidas, sempre nesse sentido de contribuir. Mas também já fazendo um spoiler do restante do capítulo, Essa contribuição tem que ser de uma forma efetivamente amorosa para que a pessoa não se sinta diminuída ao receber essa ajuda, mas sinta-se companheira
estando lado a lado e compartilhando. Porque vamos combinar, ninguém compreende tudo, né? Eu compreendo uma coisa, você compreende outra, Dena compreende outra. E quando a gente reúne tudo, é que forma realmente uma compreensão mais ampla. Então, é uma troca, na verdade, né? Exatamente. Dena, você gostaria de completar alguma coisa? Fazer alguma observação? No caso, realmente, como o Clotilde falou, do ponto de vista espírita, ou então de qualquer ponto de vista espiritualizado, né? É fazer com que a forma que a inteligência tenha para a gente contribua para o despertar nas pessoas o bem, despertar a solidariedade, fazer com que as pessoas compreendam que esse conhecimento importante que a pessoa adquiriu, ele não é único, ele é, em um determinado momento, o conhecimento, né, primordial, por assim dizer, mas daqui a algum tempo isso vai ser modificado, porque o conhecimento é incessante. Então, a inteligência, ela é uma habilidade, ela é uma ferramenta, e que, como ferramenta, ela precisa efetivamente ser utilizada de maneira salutar, porque senão ela vai alimentar aquilo que a gente até hoje vem lutando constantemente, que é o orgulho e a vaidade. Sim. Então, Sim. em cima disso é que a gente precisa, do ponto de vista espírita, você que é detentor de um conhecimento, de uma inteligência diferenciada, seja em que setor você atue, você precisa levar essa compreensão de não alimentar o orgulho e a vaidade, mas exatamente disseminar o conhecimento de forma simplificada, para que a pessoa que está ali a escutar ou utilizar dos seus serviços, né, até mais na frente, como o Clotilde falou, tem um spoiler sobre a questão das profissões, ele ser um mecanismo de despertar o bem, o desejo da solidariedade e das pessoas serem melhores. Inclusive, já me metendo um pouquinho, sabe? Há um tempo atrás eu escutei alguém dizendo que uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela consegue colocar em palavras muito simples, eu não sei se foi Carlos Pereira lá no GESP, consegue colocar em palavras muito simples conceitos bastante complexos. Então, nessa capacidade, eu acho que é isso, nessa capacidade é que fica efetivamente demonstrado o poder de comunicação, mas também a inteligência da pessoa, porque ela consegue traduzir de uma forma bem simples, acessível a todas as pessoas aquele conhecimento. Né? Essa informação tem realmente aqui nesse capítulo. Exatamente isso. Olha aí. E também. Eu não gravo assim, não, é memória. E também, uma coisa importante, que eu vou até dar uma filada aqui no nome da pessoa, do psicólogo, que ele, fazendo um estudo sobre as inteligências múltiplas, né? Que é o Howard Gardner, né? Que eu realmente não estava sabendo. Eu acho fantástico esse conhecimento das inteligências. Então, a gente precisa, cada vez mais, olharmos uns aos outros e compreender as diversas inteligências, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela valorizando muito a parte científica, né? A parte material, sempre está fazendo esses encaminhamentos para a área de exatas, né? Para a área médica, e esquece de compreender outras inteligências que, inclusive, hoje é uma das mais requisitadas, que é a inteligência emocional. Porque muitas vezes você tem essas inteligências técnicas que, de certa forma, é mais fácil você adquiri-las, né, com conhecimento,
enquanto que a inteligência emocional ela está, acho que, muito acima no quesito das experiências múltiplas das existências da gente, né? Como somatório de conhecimentos, de experiências, e isso vai sedimentando na gente o que a gente tanto busca, que é o equilíbrio diante do caos, né? E que a gente, de vez em quando, é posta à prova e, invariavelmente, a gente leva uma rasteira, né? Então, a inteligência emocional, quando ela é associada à parte técnica do conhecimento, a essa habilidade, né, que é a inteligência, no caso das questões científicas, ela faz um casamento perfeito, né? Tanto para quem está operando aquela inteligência, né, trabalhando nela, como para quem está recebendo o conhecimento. Exato, exatamente, Helena. Irmã, se vai desenvolvendo o capítulo, e aí eu coloquei uma pergunta aqui, né, para a gente conversar sobre ela, o problema é possuirmos inteligência ou como nós enxergamos, né, por possuir, como nós nos enxergamos por possuí-la. Será que eu me fiz entender? O problema é a gente ser inteligente ou o problema é a maneira que nós nos vemos por nos acharmos inteligentes? Oso, quando eu começo a refletir sobre isso, eu me lembro daquele livro Ícaro Redimido, Sim. onde nos De é Gilson trazido. Freire. Viu, gente? Isso, Gilson Freire. exatamente. Eu não estava lembrando o nome dele, eu sou péssima para lembrar, vocês estão vendo, né? Porque eu gosto demais de Gilson. Já participei de estudos com ele, maravilhosos, por sinal, e não estava lembrando o nome dele. No livro Ícaro Redimido, que fala sobre a trajetória de Santos Dumont, de Alberto Santos Dumont, após o desencarne, ele traz a informação de que as grandes descobertas que são realizadas por espíritos encarnados, né, por pessoas, por nós, por cientistas e outras pessoas, na verdade, são descobertas realizadas muito antes, né, no plano espiritual, por outras pessoas, certo? Por outros irmãos nossos desencarnados, e que o espírito encarnado tem afinidade com aquilo ali, está pesquisando em torno daquilo ali, e por ter afinidade, por estar pesquisando, consegue captar essa ideia e trazer. E, naturalmente, como é uma ideia nova, é colocada como descoberta. Então, assim, eu coloco assim, muitas vezes a gente se coloca tão vaidoso porque a gente tem um determinado conhecimento e, na verdade, aquele conhecimento não é nosso. A gente apenas tem a capacidade de perceber aquele conhecimento, né? Então, assim, o problema que a irmã coloca, eu concordo integralmente com a irmã, né? O problema não é a gente ter aquele conhecimento, o problema é como a gente encara, como a gente recebe essa parcela de conhecimento. Então, assim, a gente fica vaidoso. Eu mesma já caí nessa escarrela diversas vezes. Estou sempre me policiando, volto, peço desculpas à pessoa, né? A gente fica vaidoso porque tem determinado conhecimento e, na verdade, a gente não pode ficar vaidoso. A gente, quando recebe uma capacidade dessa, em menor ou maior grau, certo? Porque existe uma gradação, como o Dena falou aí, das diversidades, mas além das diversidades tem uma gradação, né? Então, quando a gente recebe uma capacidade dessa, uma inteligência dessa, a gente tem como objetivo, como a gente falou no começo, ajudar outras pessoas. E se em vez de colocar ela a serviço da humanidade, a gente coloca ela a serviço da nossa própria vaidade, de a gente receber os louros, como se dizia antigamente, né? Não está fazendo nada, né? Não está fazendo nada.
Mamãe dizia que o que a gente não usa nessa encarnação, a gente termina perdendo, né? E aí acontece de a gente terminar perdendo essa possibilidade de compreender. Pois é. E como ferramenta, né, a inteligência como ferramenta, ela é para ser colocada à disposição de todos. Agora, uma das questões que realmente fragiliza e faz com que essas vaidades e tudo mais fiquem exaltadas é o cultivo na sociedade de que todos os louros, todos os tapetes são para as pessoas intelectualizadas, né? Em detrimento das pessoas que ou não tiveram oportunidade diante da vida difícil que tem para estudos, né, para se dedicar. E isso começa a criar uma barreira de relacionamento entre as pessoas, aumentando esse distanciamento entre os seres humanos, né, criando, inclusive, espaços de que fulano pode subir nesse elevador e Beltrano não pode. Não é nem porque a pessoa esteja com algum volume, né, para passar no elevador, por assim dizer, mas é pela persona mesmo, não é por nada que a pessoa está carregando. Então, começa a criar esses distanciamentos e que termina as pessoas dizendo, oh, meu Deus, quanta bobagem, no final todo mundo vai se encontrar na mesma situação, né? Do pó vieste ao pó voltarás, né? Então, fazendo essas distinções e criando dificuldade em ser feliz, né? Em perceber que aquela outra pessoa dita inculta, porque não frequentou uma universidade, um colégio, enfim, é uma pessoa boníssima e muito sábia, muitas vezes, porque a inteligência, ela não é exatamente o ápice, né, da evolução moral do espírito, ela é um degrau para que outras inteligências, né, se associem a ela, e a grande asa da sabedoria, né, da evolução. Da amorosidade, né? É a sabedoria e o amor. Então, muitas vezes é mais fácil a gente adquirir esse conhecimento, né, o saber, e vamos voando assim, meio tronchinho, né? Capenga ali, né? E a gente enquanto não equilibra, né? Enquanto não equilibra. Então, a inteligência, ela vai dar oportunidade até, inclusive, para você refletir, desde que a sombra do orgulho e da vaidade não vere os seus olhos, os seus ouvidos. Uhum. Eu acho que adquirir o conhecimento talvez seja mais fácil, entre aspas, né? Porque não é fácil, mas talvez seja mais fácil porque é mais objetivo. Não toca a subjetividade da gente, né? A inteligência emocional, que Dena bem lembrou, tem muito a ver com maturidade e por isso ela é tão difícil de ser alcançada, porque a maturidade não é fácil, é dolorosa, exige um olhar que vai para fora e volta para dentro, né? Autoconhecimento, né, Clô? Exatamente. Então exige essa troca, né? E aí, isso é o que ajuda a gente a adquirir a maturidade. E isso não é fácil, não é fácil. A vida material, ela nos força, né, a título até da sobrevivência mesmo, de dignidade, de conforto. Sempre a gente está associando o saber ao financeiro, né? E esse financeiro para fazer com que a pessoa se destaque em relação aos demais. É tanto que comumente a gente escuta, você não quer ser gente não, é? Você quer trabalhar em tal profissão X, tal profissão Y, e não ser ninguém na vida? Né? Veja, sabemos nós, tanto na prática, né, como também pelo entendimento espiritual, que todas as profissões, todas indistintamente, elas são de extrema importância. Basta um profissional desse que as pessoas chamam que é inculto, que não tem o valor, por assim dizer, faça uma greve, não compareça no seu trabalho. Então, essa integralidade das profissões, dos saberes,
tem que ser valorizado. As pessoas precisam compreender isso e que a inteligência ela se apresenta em diversas situações, né? Até mesmo, eu me lembro até de uma história que a pessoa tinha uma máquina, acho que era uma máquina de lavar quebrada, e o rapaz foi lá e trocou uma pecinha lá e funcionou rapidamente. Aí tinha até manda a outra pessoa comprar a peça, a pessoa compra, comeu baratinha a peça, e o cara, quando foi cobrar a peça e o serviço, foi como se fosse assim, R$ 200 o serviço e a peça tivesse sido R$ 20. Aí a pessoa, você está me cobrando tudo isso pelo seu serviço? Eu disse, porque sem a peça, sem o meu conhecimento, sem saber onde ela vai ser utilizada, não teria valor nenhum. Então, assim, é importante que a gente compreenda que todos nós temos nosso nível de inteligência, né? E que todos, e se reportando às profissões, que elas também, todas elas têm. E nesse capítulo aqui dela, ela fala exatamente sobre essa visão espiritualista sobre as profissões. O que é que você está fazendo de diferente ao ter essa inteligência e o conhecimento espírita? Vale uma boa leitura. Exatamente. Ela, Dena, desculpa, ela fala exatamente isso, né? Como a gente juntar, né, esse conhecimento intelectual da academia com esse conhecimento espiritual, espiritualizado, né, espiritualista, né, para que assim possa melhorar, né, nossa sociedade, os nossos convívios e ajudar ao outro, né, a crescer, a aprender também, a se desenvolver. Ela fala isso, ela até utiliza alguns exemplos, né, de profissões. Acho que ela fala do psicólogo, O médico, do médico. Autodidatas. Exatamente. Eu lembro que lá no comecinho dos nossos estudos, lá no Djalma Farias, quando o GESP ainda não existia, né? Houve um recado de um espírito amigo para um dos participantes do estudo, alertando que aqueles conhecimentos que estavam sendo adquiridos ali não deveriam ser utilizados apenas no estudo ou nas relações pessoais, mas que deveria ser utilizado também no ambiente de trabalho. Aí agora, lendo isso ficou assim gravado, né? Eu não entendi bem. A pessoa que recebeu o recado entendeu, certo? Sim. Fez assim, sim, agradeceu. Mas eu fiquei boiando, gravei, assim, porque achei um conselho interessante. Lendo isso aqui agora, eu compreendo o que foi dito lá, eu acho que em 2000 e alguma coisa. Tem uns 15 anos ou mais. Mais do que isso, que era a época do João Farias, né? Então, foi lá para 99, 2000, 2001, por aí. Então, assim, é interessante a gente ficar com essas reflexões. Como a gente pode aplicar esse conhecimento que a gente está adquirindo de uma forma que contribua para o nosso crescimento, para a aquisição da inteligência emocional, para a nossa maturidade como espíritos imortais que somos. Então, é um conhecimento que transcende esse momento específico que a gente vive agora e que vai dar a gente uma condição mais segura, mais sólida, era essa a palavra que eu estava procurando, mais sólida, para um caminhar mais longo, né? Então, não é apenas o caminhar de hoje, de amanhã, de depois, dos meus filhos, dos meus netos, mas também de mim como espírito na eternidade que vai se perpetuar em mim como espírito.
né? Como espírito que sou. E é lamentável, né, gente? A gente vê a cada dia quanta inteligência sendo utilizada para o mal, não é? Sim. Quantas ferramentas que tem a nosso dispor, principalmente nesse campo do cyberespaço, né, da internet, quanta gente utilizando isso e causando tantos transtornos, né? Enfim, é onde diz, a inteligência é a habilidade, mas se não houver esse comprometimento para o amor, para o bem, ela pode se transformar em uma arma de destruição, né? Aham. Então, a inteligência, ela precisa do toque suave do amor e, ao mesmo tempo, um toque firme, né, para que o bem se consolide, inclusive, não só em nós, mas na nossa sociedade. Tem uma frase de Jung sobre isso que a gente está conversando, que eu vou me permitir ler aqui, certo? Para poder ser mais fiel ao que ele falou. Ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É exatamente isso que a gente estava conversando aqui, sobre a questão de utilizar. A gente tem todo o conhecimento sobre um determinado assunto, mas na hora que a gente está conversando ali, como a irmã se colocou, que Juliana estava lembrando, um médico, ao atender o paciente, então, lembra de olhar aquele paciente como uma pessoa. Então, muitas vezes vai dar uma notícia de uma doença difícil de enfrentar, né? Como, por exemplo, um câncer, né? E aí, primeiro, enxerga aquela pessoa como um ser humano, para poder depois conseguir falar sobre a doença, sobre a situação, de uma maneira mais tocante, sabe, mais sensível. Sim, exatamente, Clô. A gente está já se encaminhando para o final. Sim, minha gente, o programa está passando muito rápido. E já que já estamos nos encaminhando para o final, a irmã se fala de poluição intelectual. O que é isso, meninas? O que é essa poluição intelectual? Dena, quer começar? Vai, Dena, vai, Dena. É o lixo, né? Poluição é lixo. Assim, em torno do nosso planeta, né? Nessa luta de conhecimento, a gente vai aprendendo muitas coisas, e ela pede para que a gente seja um pouco seletiva no que a gente vai colocar como uma verdade, como uma coisa taxativa daquilo, como é dito, que é a inteligência, o suprassumo, e que você vai ter que disseminar esse conhecimento de forma aleatória, sem muito critério. Então, é muita informação e de pouco conteúdo relevante para o bem social. Então, passa pelo crivo da relevância. E fazendo isso, ontem eu assisti um filme que na ciência passou uma época que você media o crânio das pessoas para um estudo possível de que aquela pessoa poderia ser uma má pessoa, um criminoso, por exemplo. Eu esqueci o nomezinho que dava isso, freno ou alguma coisa. Enfim, o nome do filme, quem quiser assistir, é um filme nacional, eu gostei muito, Entre Irmãs. E uma delas se tornou uma cangaceira, né? Se juntou, foi forçada quase que a ficar no bando e terminou se envolvendo com um líder. E a outra irmã veio para a capital. E o sogro da capital era um médico e ele ia nessa linha da ciência, né? E aí mediu o crânio dela e ela ficou toda tensa, porque ele falava muito mal, né, do cangaço. E aí foi medir o crânio dela e disse, pronto, ele agora vai descobrir que eu tenho alguma tendência, né, errada. E aí disse, não, você é perfeita. Passou-se o tempo, a irmã dela foi pega, né?
E o sogro está vendo, olha aí, pegaram essa criminosa e tal. Aí foi quando depois ela disse, a minha descendência é a mesma da dela. Então, essas certezas absolutas, é bom que o senhor avalie melhor. Então, o lixo, a poluição, né, do conhecimento, a gente tem que passar por esse crivo da relevância. O que é que esse conhecimento está trazendo para a sociedade, para a melhoria das pessoas? Une as pessoas ou divide as pessoas, cria um sectarismo. Então, é bom que o Ele conhecimento traz de útil. traga de útil, né? Porque se esse conhecimento só for trazer destruição, disseminar, como é que eu posso dizer, preconceito, né? Criar estigma, então é algo que a pessoa precisa repensar. Exatamente. Meninas, nosso tempo acabou. Sim, já deu nosso tempo aqui no videocast Escutando Sentimentos. Eu disse a vocês que passa rápido. E que Nem vocês... percebi passando. E eu digo ao pessoal todo sábado, coloca aí no comentário, aumenta o tempo do videocast, a gente está gostando, né? Dá lá o like, e aí a gente vai vendo para sempre estar melhorando, né? O estudo e interagindo mais com vocês. Agradeço demais, né, essa manhã de sábado com Clotilde, com Dena. É muito bom estar com elas. Convido vocês mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o like. Aí nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, curtir as páginas, estar sempre por dentro das coisas que acontecem, né, no GESP e aqui no videocast. E compartilhem informação, compartilhem conhecimento para que a gente possa tornar a sociedade melhor, né? Para que a gente tenha um planeta melhor. Muito obrigada pela companhia de hoje. Eu que agradeço. Que bom estar com o Clotilde aqui de volta. Exatamente. Obrigada, Ju. Obrigada, Dena, pelo carinho de sempre. Obrigada também a quem nos acompanha, pela companhia, pela interação. Muito obrigada mesmo. É isso aí. Não deixem de ler o livro, hein, pessoal? Isso aqui é só uma conversinha, né? Leiam um livro, que é muito bom, para que a gente realmente faça a nossa parte e mereçamos ser felizes. É isso. Um abraço, bom final de semana. Abraço, gente. Tchau.